se você atende o cliente dentro de 5 minutos, as suas chances de conversão daquele cliente aumentam. Exatamente. Ou seja, quando você implementa um IA, você atende com velocidade muitas Exatamente. vezes. E quando você atende com velocidade, você faz um agendamento melhor. Então a gente implementou IA de pré-vendas. Ou seja, vai ser muito mais rápido, é muito mais rápido o atendimento. Antigamente, né? Ainda hoje, um shopping, uma loja de shopping muito bem localizado, o aluguel é 30 mil. Só que se você for na rua, o aluguel do mesmo tamanho de loja é 3. Qual que é a diferença? É que no shopping, ele tem tráfego de pessoas. Só que num shopping bem elitizado, só marcas que estão consolidadas conseguem pagar esse aluguel. E as marcas que são média empresa não conseguem. Então você tem que se profissionalizar na parte comercial para conseguir ganhar essa briga de mídia. Não tem mais espaço para amador, e eu falo muito sobre isso, sabe? A galera entendeu o movimento, né? Porque antigamente, história de advocacia não precisava de comercial, né? Clínica médica não precisava de comercial, né? Era tudo no relacionamento. Só que o jogo hoje é outro. Tu pode ser muito bom, mas se as pessoas não saberem que você é bom, ou se o teu concorrente tiver um processo comercial melhor do que o teu concorrente vai fechar negócio. E tu vai ficar chupando dedo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Comercial Faixa Preta. Hoje nós iremos falar sobre tendências do mercado para 2025. É um podcast exclusivo para empresário. Então você que é empresário, fica até o final, porque você vai, com certeza, vai tirar muito insight desse podcast, porque a gente vai trazer aqui quais são as tendências que a gente está vendo que o mercado está caminhando para que você possa acompanhar a tendência e não deixar a onda passar, né? Entrar junto com a onda para que você possa fazer um 2025 extraordinário na sua vida. Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, né? Para que você possa receber vídeo novo assim que for postado aqui. Lembrando que toda terça-feira tem podcast Comercial Faixa Preta, que é esse podcast aqui, onde a gente traz conteúdos sobre comercial. E toda quinta-feira tem podcast da Full Sales, onde nós trazemos convidados relevantes com nomes para falar de liderança, mentalidade, saúde, business, negócio, vida, temas mais diversos para acrescentar aí no seu negócio, na sua empresa e na sua vida. E também já deixa o like aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse podcast. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Quem é um amigo teu que conhece, que você conhece, que é empresário, manda para ele já esse podcast aqui, porque com certeza ele vai tirar muito insight do que nós temos, assim como você vai tirar. E ao meu lado, meu sócio Vinícius Sá. Fala, Vini. Fala, Yuri. Fala você que é empresário. Fica até o final para ver as tendências, como o Yuri já falou. Deixa seu like aí pra gente. E, Yuri, acho que a gente vai começar com o primeiro ponto da tendência, que você que é empresário, você tem que enxergar que vai aumentar o custo de fazer mídia. Esse custo vai aumentar hoje, amanhã e depois. A gente tem um estudo que lá no próximo ano vai ser investido mais de nesse ano, né? Vai ser investido mais de $1 trilhão em anúncio. Então, a base de usuários hoje das redes sociais não aumenta tanto quanto antigamente, porque as pessoas, quase todo mundo usa rede social. Não tem muito mais pessoas ou de mercado consumidor que estejam fora da rede social. Mas a quantidade de investimento e a quantidade de anunciantes aumenta. Porque as empresas aprenderam, né, a investir mais, elas tiveram retorno, estão investindo mais, cada vez mais. Entenderam que o caminho é digitalizar o negócio. Sim, pois é. Teve um processo pela pandemia de digitalização. Muitos, né, até clientes nossos que não anunciavam, começaram a anunciar. E aí você tem um aumento considerável desse custo de mídia. Em outubro, né, Yuri, a gente fez um plano, né, a gente já estava sentindo isso, né. Cara, também tinha algumas coisas acontecendo, Black Friday e tal, mas a gente viu esse aumento e a gente começou a se defender desse aumento. Então a gente começou a faturar mais, mesmo com o custo aumentando. Por quê? A gente fez ações que você, empresário, tem que ter, às vezes de maneira mais prioritária, porque não é um luxo, é uma necessidade, mas a gente já fez ações de vendas com funis comerciais, são funis sem investimento em mídia, que eles empilham também com investimento em marketing. Então vou te dar um exemplo, a gente teve um investimento de digamos, 150 mil reais, por dizer uma coisa, de mídia. A gente teve um retorno direto daquela mídia, mas toda vez que a gente tem um anúncio, a pessoa conhece a nossa marca, é que nem propaganda de TV.
Propaganda de TV não tem aquele retorno imediato, mas tem uma exposição de marca. E nessa exposição de marca, a pessoa às vezes segue a nossa empresa, vai com seus sócios, se cadastra numa newsletter no site. E a apesar de não ter virado lead daquela campanha, isso reverbera. Então a gente tem um processo também, ô Yuri, que se chama conversar com a audiência através do direct ou do LinkedIn. E essa conversa com essa audiência é social selling. E hoje o faturamento de social selling está muito alto. Só que essa pessoa que vem para conectar com a gente, seguir a gente ou reagir, né, de maneira orgânica, ele veio às vezes porque ele foi impactado por uma mídia. Total. E aí outra coisa que a gente tem feito, cara, a gente tem digamos que a gente, eu falei de social selling, tem outros parâmetros aí. O Sales Farm que a gente faz também. Sales Farm é o quê? A gente pescar lead antigo na nossa base. Muito negócio não faz isso. Então a gente tem uma técnica proprietária nossa, uma técnica que gera muito resultado de imediato. Qualquer operação que eu uso essa técnica, que é baseado em e-mail marketing somado com WhatsApp, ligação e direct, a gente chama de Sales Farming, ela proporciona venda daquela mídia que você já investiu. E hoje a gente tem tem muito retorno também de Sales Farm, né? A gente contratou um Sales Farmer, quando a primeira semana que ele entrou, ele fez 70 mil de faturamento para a empresa, uma pessoa nova. Por quê? Ele aplicou um protocolo, uma metodologia já validada. E aí depois a gente tem o que a gente chama de farming. O que é o farming? É você vender mais para o mesmo cliente e você vender também para indicações. O que a gente fez também, Yuri? A gente treinou nosso closer para ele poder pegar a indicação na hora da call. Então, se aquele cliente já investiu, sei lá, um custo de call, vou dizer uma coisa, R$400, R$500 para um cliente estar na nossa frente, se esse closer aplica sempre um protocolo de indicação e ele consegue mais 4 indicações, e dessas 4 indicações ele tem mais um agendamento, né? 25% das indicações que ele pega mais um agendamento, ou seja, ele dobrou o número de reuniões do que a gente faz com marketing. Então ele ele virou um canal de mídia também. Por que é um canal de mídia? O canal de mídia é apenas um veículo para você chegar a mais pessoas. E se eu cumpro essa função através de indicação, através de revenda, através de recontactar esse cliente que está na minha base, eu faço a função de mídia. Então a mídia ainda tem que ser importante para trazer gente, mas você tem que reverberar e capitalizar em cima dessa mídia, como a gente vem fazendo. Boa. Cara, o custo de aquisição de cliente aumentou. E a má notícia é que ele não vai diminuir. Algumas pessoas estão na esperança de que assim, o custo por aquisição ele vai diminuir. Não vai. Acabou. Não existe mais diminuir o custo de aquisição de cliente. E aí quando você se depara com os dados que a Meta traz, né, de mais de 1 trilhão sendo investido no mundo, cara, não sei se você sabe como funciona a mídia paga, mas é um leilão. Quem paga mais ganha em leilão. Então, quando você começa a disputar com grandes marcas que botam muito dinheiro, o teu custo de aquisição de cliente sobe. E, consequentemente, fica mais caro de adquirir um cliente. Se fica mais caro de adquirir um cliente, a sua margem de lucro diminui. Se a sua margem de lucro diminui, é menos dinheiro no seu bolso. E aí entra a necessidade de implementar, a gente chama de comercial 2 aqui na Full Sales, estratégias para que você gere vendas sem depender do marketing, da injeção de dinheiro de tráfego pago. Com isso, é extremamente lucrativo, porque você gera ações que não tem custo de aquisição de cliente. O Sales Farm é um cliente que você já adquiriu, só ainda não comprou. A indicação é um cliente que sai de graça para você, porque vem indicado. E você, consequentemente, você consegue gerar mais grana, ter uma margem maior e colocar mais dinheiro no seu bolso. E não ficar sofrendo com mídia paga. É claro que isso não tira ou não anula o fato de você não fazer mídia paga, né? Você tem que fazer mídia paga. A gente faz, a gente injeta dinheiro para trazer. É um outro canal que nós temos de aquisição, né? Uma boa empresa comercial, ela tem múltiplos canais de aquisição de cliente, até porque vai ficando mais caro conforme o tempo.
Então, o comercial 2 a gente tem percebido que é uma tendência que vai precisar. E a gente percebeu isso em novembro, dezembro. É, Que a gente falou, gente, vamos dar, acelerar o comercial, já rodava o comercial 2, mas vamos dar foco no comercial 2 porque o custo está aumentando. Porque a gente começou a perceber isso no nosso movimento. O cliente que antigamente pagava 20 já não é mais R$ 20. Já é 40, já é 60. Então, se você não entender esse jogo, você vai tomar prejuízo na sua operação, ou você vai ficar à beira do prejuízo, ou tu vai ver a tua margem diminuindo a cada dia. Então, por isso que a gente fala muito, né, Vini, na Full Sales, que ontem eu gravei o Stories, inclusive, falando isso. O investimento mais barato que você faz é em comercial. é. Porque bota pouco ou nada e volta muito. Ou seja, tem gente que escala em marketing, só que quando você escala em marketing, talvez você escale prejuízo. É. Porque você tem que botar mais dinheiro para voltar mais. No comercial, não. Você não bota nada ou pouco para voltar muito. Exatamente. Vou dar um exemplo até do... Tem vários exemplos aí. Flávio Augusto, quando chegou a pandemia, ele ficou desesperado, sabia? Porque ia fechar todas as escolas. Mas depois de uma semana, ele pensou, cara, vou colocar todos os vendedores online, fez um recrutamento em massa, não colocou R$ 1 de mídia e passou de 60 mil alunos para 300 mil alunos. Porque são pessoas que têm lista de contato, entram em contato com essas pessoas, mas com uma técnica aprimorada, eles geram 20 indicações por contato, eles são treinados para isso. E cada detalhe lá do script dele faz toda a diferença. Então, ele fez com que os vendedores virassem um canal de mídia. E ele ganhou muito dinheiro sem necessariamente investir nada. Então, o comercial, sim, ele é a solução para esse custo de mídia. A gente tem, né, vários profissionais, a gente tem o SDR1, o SDR2, que é o Social Seller, o SDR3, que é o garimpador, o Sales Farmer, a gente tem o Closer 1, que é o Closer normal, tem o Closer 2, que é o Farmer, né, que gera mais venda daquele investimento. Então, com isso, a gente vai passando mais ileso desse aumento de mídia. Mas isso vai acontecer e você tem que agir hoje, né? É que nem... antigamente, né, ainda hoje, um shopping, uma loja de shopping muito bem localizado, o aluguel é 30 mil. Só que se você for na rua, o aluguel do mesmo tamanho de loja é 3. Qual que é a diferença? É que no shopping, ele tem tráfego de pessoas. Só que num shopping bem elitizado, só marcas que estão consolidadas conseguem pagar esse aluguel. E as marcas que são média empresa não conseguem. Então você tem que se profissionalizar na parte comercial para conseguir ganhar essa briga de mídia. E aí, Yuri, eu queria já entrar na segunda, né, no segundo tópico, dados, né? Pô. Dados e um dashboard com CRM. E você saber onde você investe é muito importante. Não só investir, é saber qual canal e como e quando ele tá e quanto ele tá me dando de retorno. Então, se você não sabe exatamente onde põe o dinheiro, você não sabe o que tá levando você para o próximo nível, o que tá te atrapalhando. Então, quando a gente trata uma estratégia comercial, um processo comercial, se não tem tecnologia, não tem dados, você está, às vezes, gastando o dobro da energia para fazer metade. Por outro lado, se você souber o que você está fazendo, você tem o dobro de retorno pela metade do esforço. E no alto jogo, né, quando você vai se profissionalizando, quando você vai ganhando mais caixa, você vai faturando mais, é natural, até pelo aumento do imposto, né, você vai ter uma margem caindo. Uhum. Então, se você é desleixado onde você investe seu dinheiro, por não olhar com a métrica, qual que é o dado que vai te levar, que precisa ser ajustado ou que está dando retorno para você, cara, você também não vai estar mais no jogo, né? Então é importante essa tendência estar cada vez mais forte para evitar o primeiro problema que a gente citou também. Total, e quando você tem dados, quando você tem os dados, você tem métricas. Quando você tem métrica, você sabe onde apertar o parafuso, né? Onde ajustar o lance, né? E aí eu digo muito exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô sem vendas. Tá, mas você tá sem vendas por quê? Porque eu não tô vendendo. Mas por que você não tá vendendo? Ou tô vendendo pouco? E aí a gente começa a olhar as métricas. Quantos por cento do agendamento? Quantos por cento do comparecimento? Quantos leads estão chegando? E a gente começa a analisar os dados e olhando dados eu consigo tomar as decisões. Tem muita gente, Vini, é muito comum, né? A galera chegar, por exemplo, pra gente, cara, a pessoa não tem nem CRM, velho.
CRM é o básico de qualquer comercial. É o básico. Né? E eu não estou falando nem CRM ajustado, tô falando de um CRM, né? A você ajustar o CRM é um segundo processo de manter lá os dados atualizados para que você tenha controle sobre os dados, para que você saiba onde que está o gap, onde que está o furo. Então já teve várias reuniões, por exemplo, que a gente entrou, né, para fazer análise de dados, porque toda segunda a gente tem reuniões de métricas com o nosso comercial e a gente olhou e falou assim, cara, o resultado dessa semana foi bom, mas poderia ter sido melhor. Onde está o gap? A gente olhava, fala, o gap está aqui. Tem uma vez até uma reunião até que a gente fez, que o gap estava no pré-vendas, né? O taxa de agendamento não foi a melhor. A gente ajustou o que tinha que ajustar, na semana seguinte já dobrou a taxa de agendamento. Por quê? Porque o gap estava no pré-vendas naquele momento. E em outros momentos o gap foi para vendas, em outro momento o gap foi no marketing, na aquisição de cliente. Então, a gente ter controle dos dados, das métricas, faz a gente tomar as decisões certas e não tomar decisão por alucinação. Pô, eu tô sentindo, eu acho. Não, calma. Tá sentindo o quê? Me traz número, Exato. me traz dados, me traz métrica. Agora sim, eu posso tomar uma decisão. Porque o empresário que toma a decisão na intuição, no impulso, é alucinação. Eu tenho que ter controle dos números. Exatamente. E aí muita operação não tem controle disso, cara. E olha que interessante, Yuri, lá atrás, a gente que era empresário entendia que CRM tinha que ter, porque você tinha que saber seus números. Hoje, ele serve para isso, mas ele serve para uma coisa muito mais além. Hoje a gente levou o CRM a muito mais além. Porque o CRM hoje, ele faz o trabalho do vendedor, sabia? Por exemplo, vários clientes nossos, a gente já viu que uma estratégia que a gente chama de follow-up nível 1, ele é hoje 100% automatizado pelo próprio CRM. Então é um follow-up com o cliente sem que o SDR precise fazer. Ele já automatizado, ele vai fazer um follow-up de acordo com a etapa desse lead no CRM. No WhatsApp, de maneira automática, com o WhatsApp do SDR. Por quê? Porque o WhatsApp já está cadastrado no CRM. Ou seja, quando a gente faz o agendamento, o CRM, ele manda e-mail, todos os e-mails de confirmação, manda SMS de confirmação, manda WhatsApp de confirmação todo automático, já coloca na agenda do closer, já coloca todas as informações para o closer, ou seja, em vez do SDR ir lá cadastrar, não, já vai automático. O closer já sabe até o que foi falado, porque a ligação é via CRM. Ou seja, o closer consegue consultar como é que foi a ligação, ou o nosso gerente ele consegue auferir como é que foi essa ligação. Então hoje o CRM, a inteligência que a gente tem em CRM, ela une toda a operação e depois ela já manda o dado que a gente precisa. Então, se você não tem CRM, conheça também as soluções da Full-Sales de CRM. A gente só tem um produto que é só CRM, todo automatizado, com mais de 5 anos. Eu, Vinícius, fazendo as regras e 2 programadores e técnicos formatando esse CRM para que seja uma arma de gerar receitas. Se você aplicar uma estratégia que eu falo para nível 1, tem vários acelerados. Cara, apliquei isso na minha empresa. Teve o Gabriel Bueno, de 500 mil para 739 mil reais. Só de aplicar isso, que é automatizado pelo CRM. Claro, você pode querer outras soluções da Full-Sales, mas se você não quiser nada de treinamento nosso faixa preta, nada de implementação de processo, gestão comercial, se ter só o CRM, você pode ter também, que vai te dar anos-luz de dados e anos-luz de automatização de cara para o seu processo, né? Não é só um CRM, é um CRM que faz o teu time vender mais, porque ele já sabe o que tem que fazer. Olha que interessante que tu falou, lembrei de uma coisa. Ontem eu fiz uma call com um cliente, que aí conecta com o que você está falando, né, que eu fechei o programa, e ele falou assim, cara, eu quero elogiar vocês pelo pré-venda. Cara, eu nunca vi algo igual ao pré-venda de vocês. Só que o que ele não sabe é que muitas das mensagens ali são automatizadas. Exatamente. Tem uma cadência que é automatizada e humanizada, mas olha que interessante, ele falou, mas cara, tá tudo automatizado, então o CRM ele consegue fazer você não só ter os dados, mas também automatizar o processo para que fique mais tranquilo e mais claro. E aí a gente faz uma conexão com outra tendência, Vini, que eu tô vendo, que é a tendência que todo mundo sabe, mas tem gente que não tá se mexendo ainda, que é IA, velho. IA. Cara, IA
Entenda uma coisa, se você é empresário e você não utilizar da IA, você vai ficar para trás e vai ver o seu concorrente fazendo IA, pegando os seus clientes e você sem. Vou dar só um exemplo. A gente tem um conhecido nosso que ele faturava 1 milhão, Vini. Ele tem uma clínica médica, ele faturava 1 milhão. Quando ele implementou a IA no negócio dele, ele saiu de 1 para 3, cara. Sim. Com uma simples IA, cara. Mas ele entendeu o movimento. De quê? De, cara, a IA vai fazer o trabalho de muito humano. E eu gosto muito de IA porque não te processa, trabalha 24 horas por dia. Ainda não botaram ainda a lei da IA, né? No Brasil é capaz de botarem. Lei da IA. O Brasil... Trabalha 24 horas por dia, trabalha de madrugada, trabalha a hora que for. E ela faz o trabalho de 5 pessoas, muitas vezes. Ela sozinha ela faz. Né? Ou seja, melhora a tua folha de pagamento. Não tem risco de trabalhista. Trabalha qualquer horário, inclusive final de semana, e te dá velocidade. E no mundo, né, a gente tem uma regra, tem uma pesquisa, Vini, que diz... você precisa atender um cliente se você atende o cliente dentro de 5 minutos, as suas chances de conversão daquele cliente aumentam. Exatamente. Ou seja, quando você implementa um IA, você atende com velocidade muitas vezes. Exatamente. E quando você atende com velocidade, você faz um agendamento melhor. Então a gente implementou IA de pré-vendas. Ou seja, vai ser muito mais rápido, é muito mais rápido o atendimento. O nosso pré-vendas ele já era muito rápido. Porque nosso lema da Fuseus é preencheu, atende rápido. Porque se a pessoa ela acabou de preencher o formulário e caiu na pipeline, ela decidiu naquele momento falar com você. Pode ser que daqui a 10 minutos ela já esqueça de você. Então, ser rápido. E a IA ela te dá velocidade. Ela faz você ser rápido, ser preciso. E muitas vezes a IA conversa melhor do que qualquer ser humano. Com certeza, Yuri. A IA não só no atendimento, né? Ele dá essa velocidade, dá esse volume, mas a gente está usando IA em toda a nossa empresa. Toda. Eu lembro um cliente, por exemplo, que falou, cara, Vinícius, depois dele entrar, ele falou, cara, eu leio vários e-mails seus, é muito bom, muito bacana. Eu falei, cara, eu não escrevia o e-mail. A IA, eu forneci minha inteligência para a IA, eu forneci exemplos e hoje ela escreve por mim. E o cara recebendo e-mail todo dia. Uhum. Imagina se eu parasse para escrever o e-mail. O cara, elogiando demais o e-mail. Falou, eu comprei por causa do e-mail. Mas imagina eu ter que fazer isso, entre outras coisas. Eu estaria gravando podcast aqui e teria que correr para escrever um e-mail que é diário. Não poderia ficar doente. Eu fiquei até doente esse mês, cara. Imagina, ia ficar sem vender por e-mail. E aí a gente está usando em corte de conteúdo, a gente está usando para análise de call, para análise de call com o nosso cliente. Então, você tem que ter IA. Todos os nossos departamentos são incentivados a usar IA e o gerente é incentivado a usar IA e o colaborador é incentivado a usar IA. Eu entro em reunião para falar e para desmistificar, para ninguém ter medo. Falar, gente... eu mostrei até um exemplo da NVIDIA, que o cara fala assim, eu usei esse mesmo rios, essa mesma fala dele para convencer o pessoal, gente, você não tem que ter medo de perder sua vaga para IA, você tem que ter medo de perder vaga para alguém que use IA. Uhum. E porque se a gente usar IA, a gente vai contratar mais, não menos. Porque a gente vai faturar mais, a gente vai lucrar mais. Então, você vai perder para alguém que não usa IA. Então, eu já fui defendendo essa ideia, porque eu sei que lá no fundo tem gente com medo, né, ser substituído. Pois é, e aí eu fui lá vendendo a ideia, consegui convencer o pessoal, todo mundo usa, né, a IA, e eu vejo a pessoa fazendo muito mais rápido, feliz, só que ela corrige a IA. Então, a IA tem que ser usada em toda a empresa. A gente está em contratação, Yuri, também de um gestor de tecnologia IA. Uhum. Ou seja, só vai otimizar as IAs que a gente já tem, inclusive a comercial, a de análise, mas toda a IA que a gente usa vai ser supervisionada e otimizada por essa pessoa de IA. E IA você não tem como fugir. O nível de competitividade é muito maior, né? E aí o quarto, Yuri, que eu queria já adentrar, é a profissionalização do mercado. É uma tendência. Total, nossa. Então tudo isso que a gente falou... E você demorar para entrar, a tendência do mercado é que as pessoas já estão se movendo mais. Eu vou dar um exemplo, eu senti isso quando a gente começou a vender muito para contadores.
os contadores indo atrás da gente para montar o processo comercial. Claro, a gente faz nossa propaganda, tá no Google, tá no YouTube, e a gente que é chamado pelo contador, a gente não precisa convencer que o contador precisa de um processo comercial. E quando eu vi que o contador, que é aquela coisa que a gente brinca que é mais arcaica, né? A maioria, há um tempo atrás, já mudaram completamente, mas o contador era muito arcaico e tudo mais. Pô, até o contador tá montando um processo comercial, tá automatizando, tá? Então, o médico também e advogado. Nossa, o que tem de advogado com essa dor e procurando, porque às vezes a pessoa tem esse problema, mas agora ela tem problema e quer resolver. A gente tem um cliente chamado Jackson, né, que é um case nosso, que passou de 420 mil para 1 milhão e 200, e ele tem um processo comercial lá bonitinho. Agora, não é 100% perfeito, não precisa ser, mas ele é montado. E aí ele estava todo orgulhoso, né, contando pra gente: Vinícius, eu cheguei, ó, o meu concorrente, que eu conheço ele há 20 anos, ele falou assim pra mim: ô doutor, como é que você consegue tanto cliente? Ou seja, um cara até mais experiente que ele, porque ele tem 32 anos, não tem muito tempo de casa como advogado, mas um cara com 20 anos perguntando: cara, o que você faz se você tem tanto cliente? Ele tem um processo comercial. Claro, ele investe 80 mil de mídia, né? Ele tem dessa mídia, ele tá com a gente, obviamente, já sabe que tem que atender rápido, tem que agendar, como é que é o agendamento, como é que é as objeções, como é que são as confirmações na reunião, como é que eu procedo, como é que eu revendo para essa base. Mas, cara, é um cara que tá nos seus 32 anos, já sacou que o jogo é esse. O jogo não é nem ficar 20 anos estudando, é assim montar um comercial que você vai faturar mais e você vai conseguir prosperar mais. Cara, exatamente isso. Não tem mais espaço para amador, e eu falo muito sobre isso, sabe? A galera entendeu o movimento, né? Porque antigamente, história de advocacia não precisava de comercial. Só relacionamento. Não precisava de comercial. Né? Clínica médica não precisava de comercial. Né? Era tudo no relacionamento. Só que o jogo hoje é outro. Tu pode ser muito bom, mas se as pessoas não saberem que você é bom, ou se o teu concorrente tiver um processo comercial melhor do que o teu concorrente vai fechar negócio. E tu vai ficar chupando dedo. Então, mais do que nunca, as empresas da economia real, principalmente, elas estão precisando, cara. Olha que interessante. Eu tava assistindo tem um Reels muito bom, né, que mandaram pra gente lá no nosso grupo lá, de uma empresa, que tava entrevistando as pessoas de empresas, né? Qual é o seu ramo e quanto de faturamento você tem? Cara, não sei se tu reparou, mas acho que foram entrevistadas 5 ou 6, sei lá. A maioria ele falou que o processo de vendas é a indicação. Tu reparou isso no vídeo? Sim. Empresas milionárias. Eu fiquei pensando assim, cara, imagina se a pessoa bota um processo comercial nisso. Mas elas estão, todas essas estão colocando, né? Estão colocando, por quê? Porque entendeu. Porque vê uma pequena que faz um bom trabalho de funil comercial, adquirindo cliente, com uma boa estratégia, cara, acabou. Né? Tu vai perder mercado. Então, mais do que nunca tá precisando, né? Por exemplo, a gente está indo agora, a gente vai começar a startar o projeto de clínica médica, né? Para empresários que querem atingir a alta performance, né? Sim. Cara, a gente está entrando ali com um bom processo comercial e com IA. Cara, esse projeto ele vai crescer muito rápido. A gente tem uma médica extremamente competente, muito boa no que faz, referência, inclusive a minha médica da minha família, médica do Vini também, médica do Matuta, da Jenny. A gente tem processo comercial, a gente masteriza processo comercial, a gente sabe como trazer cliente e a gente tem IA. Esquece. Isso vai crescer muito rápido. É questão de tempo ter clínica por aí. Exatamente, cara, porque se a gente consegue alavancar isso, e médico é aquela, cara, eu sinto a dor do médico, ele fala: Vinícius, né, eu falei com o médico lá de Manaus, ele falou: cara, essa galera jovem, antigamente ficava parado, o cliente vinha até mim, agora eu tenho que me movimentar, reclamando, né, tipo, lembrando da época que ele ficava parado, o cliente vinha, agora tem que se movimentar, porque as pessoas estão dominando a arte de atração, aquisição e monetização do teu cliente. Se você não dominar, você tá pra trás, cara. Mudou. Você vai perder. A gente vive num mundo com competição. Existe espaço para todo mundo, que é bom. Para quem não é bom, não tem espaço.
mas você está competindo. Esse mesmo cliente, tem gente que chega antes, que fala mais rápido, que atende melhor, que consegue conduzir melhor a fricção da venda. E aí você pede para essa pessoa. Mas né? olha que louco. Quem não é bom tem espaço. Se a pessoa tiver um bom processo comercial, ela tem espaço, velho. Porque tem muita gente ruim, Vini, pegando o cliente. Porque a pessoa sabe jogar o jogo do comercial, ela sabe vender muito bem, ela sabe se vender. E tem gente muito boa sem cliente. Quem nunca, né, teve aquela sensação de olhar a pessoa na internet e falar assim, cara, eu sou melhor do que ela. Tá, mas e aí? Exatamente. Qual é o teu processo comercial? Né, você profissionalizou o teu negócio? É. Botou uma IA? Não botou? Botou um processo comercial de ponta a ponta? Construiu os Exatamente. funis? Claro que ser bom é o jogo Total. do alto jogo e a longo prazo, mas a médio e curto prazo você não precisa nem ser bom, cara. Você pede pro cara que é bom na venda. Só que no longo prazo, a gente joga muito jogo do longo prazo, a gente tem, e você que é empresário, você tem que ter noção que o teu longo prazo é a tua entrega, não sua venda, tá? Ou seja, a pessoa vai, quanto você consegue revender para essa base. A gente tem clientes, né, o Yuri, que compraram produtos e foram comprando e tendo resultado, indicaram e já investiram na nossa empresa mais de 400 mil reais, de diversas maneiras, né? E a gente tem, e isso está crescendo a cada momento. Tem empresários que investem a 200 mil, 300 mil, por quê? São empresários que confiam nas nossas soluções. Total. E muitos falam, Vinícius, o que você me apresentar, eu compro. É assim, né? O que você me apresentar, eu compro. Então o jogo do longo prazo é produto. A gente começou com o produto muito forte, porque a gente já era bom de venda, né? Se a gente não fosse bom de venda, a gente ia fazer a venda acontecer. Mas que a gente já era bom, já sabe montar o processo, a gente foi muito para produto. E é uma estratégia nossa de dominação de mercado. Isso é importante, mas você tem que ter a noção de que você pode até perder para um cara que é melhor que você em venda e o produto dele ser bem pior que o teu, né? Então isso é importante. Cara, a outra tendência, Yuri, que eu vejo é que os donos estão mostrando suas caras e estão sendo influenciadores da sua marca. Boa. Né? E a gente teve um movimento, quem conhece a nossa empresa, a gente teve um movimento de criar uma marca. Hoje a marca tem mais seguidor que eu, né? Mas, Tem a metade dos meus. Daqui a pouco me passa também. te passa, cara, te Glória passa. a Deus. Eu tenho, mas eu vou pro movimento esse ano de marca pessoal. Total. Tá? Porque vira um canal de vendas e tem gente que compra por causa do Yuri. Muita gente, aliás. Tem gente que compra por minha causa. Tem gente que compra por causa do Matuta. E tem gente que compra por causa dos três também. E tem gente que compra por causa da marca. É. Então você vira um novo canal de vendas que adiciona, não é que dependa. O problema é esse, cuidado para não depender. Mas você tem que ser um canal de vendas para adicionar. E, cara, você já trabalha, você já vive a marca, por que não vocalizar, não falar sobre a marca? E ajuda também, Yuri, a contratar pessoas boas. Às vezes as pessoas querem trabalhar comigo, às vezes as pessoas sonham em trabalhar com o Yuri. Total. Tem gente que sonha, a gente recebe isso, meu sonho é trabalhar com Full Sales. Tem gente que veio por causa, cara, meu sonho era trabalhar com Matuta. Então, você se posicionar, e sim, a gente incentiva isso, a gente até ajuda, né, nos nossos programas, acaba que a gente tem, até muito acelerado, né, Yuri, que tá lá, tem esse trabalho de imagem, de voz, a gente já tem mentores que fazem isso nos nossos programas de cima, de posicionamento, porque se você mostra a sua cara como dono, a pessoa vai comprar porque gostou de você, se conectou com o seu valor, se conectou com a sua crença e gerou mais credibilidade, ele sabe de quem está comprando. E assim, cara, é mais fácil conectar a pessoa com pessoa. Isso é mais fácil. Qual que é o ruim? Por você não criar uma marca é ruim também. Porque aí você não tem valor de mercado. A marca ninguém está personificada em você, né? Exatamente. Mas a gente tem vários exemplos, né? Eu conheci, a gente conversou muito com o Stanley, né? Da Stanley Bittar, ele tem a marca Stanley, mas ele ainda é influenciador, né? Da marca dele. As pessoas conhecem ele, conhecem a marca. Então é importante você ter os dois fortes para se somar. Não, isso é muito importante, porque quando você se torna ali o influenciador da tua marca, você também consegue ter um CAC cuja aquisição de cliente menor. E aí a gente conecta com a primeira coisa que a gente falou. Primeira? Sim.
Primeira coisa que a gente falou, que é a primeira tendência, né? O custo de aquisição de cliente vai aumentar por conta do investimento de mídia no mundo. Então, quando você é influenciador da tua marca, você barateia esse CAC, né? Porque você vira um canal de influencia mídia, né? pessoas a irem até você. Né? E muitas vezes a pessoa ela começou a me seguir, né? Por causa de um vídeo que viralizou do jeito certo, ou um vídeo no orgânico, ou alguém falou de mim. E quando ela entra no meu Instagram, ela é influenciada a comprar de mim por conta do meu Instagram. Por quê? Porque eu sou influenciador na minha marca, né? Tanto é que a gente está investindo pesado nisso, né, Vini? De questão de cada vez mais melhorar a nossa comunicação para que a gente consiga jogar para full sales clientes. E com isso a gente barateia o CAC e ao mesmo tempo a gente não é a marca. Nós somos o Yuri, o Vinícius e o Matuta que leva cliente para full sales, mas a full sales é a full sales. E isso é até bom quando a gente for pensar em captar investimento. E assim vai. Então, eu vejo muita gente que começa esse movimento errado. A gente tem exemplos de marcas no mercado, né? Que a marca depende da pessoa. Ela tá totalmente... A marca é ela, vamos dizer assim. Né? A marca é ela. Né? Até perguntaram, ele falou, a marca sou eu, mas eu tô novo, cuida da minha saúde, não bebo. Tá, mas você é a marca. Então, você não ser... você poder influenciar a marca é uma boa estratégia de custo de aquisição de cliente. E as empresas estão vendo cada vez mais... As empresas cada vez mais estão vendo isso, serem influenciadores. Porque, por exemplo, se eu vou em uma palestra, eu volto de lá com contrato, muitas vezes. Se você vai, tu volta de lá com contrato, porque as pessoas veem você influencia elas. Quanto mais você aparece, mais você é chamado. Quanto mais você é chamado, mais cliente você tem de tabela. Então é muito importante, de fato, você ser o influenciador da tua marca para que você consiga trazer cliente com custo de aquisição menor. Uau, legal, Yuri. E para finalizar, mais uma tendência, viu? Eu também pesquiso muita tendência. Tem coisas que essa aqui não veio de mim, não vou dar autor, mas eu também concordo com ele e eu vou repassar porque eu concordo com isso. Conteúdo profundo. Boa. A gente teve uma enxurrada de conteúdo viral. TikTok pra lá, riso pra lá, que você faz aquela dopamina. As pessoas cansaram dessa tendência de ficar se injetando dopamina. Até nosso gerente de marketing trouxe isso no nosso relatório. Agora, o que tá pegando bem é conteúdo profundo. Porque o conteúdo viral, você alcança a pessoa, mas você não convence e não vende. Conteúdo profundo, como podcast, como entrevista, como uma live, por exemplo, que pode ficar gravada, pode ser feita, ela te mostra pro seu cliente ideal que você tem capacidade de resolver a dor dele. E não importa o que você venda, você pode vender, sei lá, tênis, você pode vender marca esportiva, você pode vender roupa, você pode vender maquiagem, você pode vender energia solar, você pode vender, cara, qualquer coisa que seja. Se ele tá num conteúdo profundo contigo, ele vai confiar mais em você e a confiança é um dos pilares da venda. Então, quando o conteúdo profundo atrai, mas o conteúdo, além disso, ele é uma view qualificada. Ou seja, 100 mil views de um Reels não valem 1000 views de um vídeo de YouTube, por exemplo. Quanto cliente veio nosso... olha que interessante, Yuri. A gente tem uma análise que eu queria fazer, porque a gente hoje está com os melhores clientes, né? Tem cliente, os melhores clientes que continuam investindo com a gente. Tem cliente que veio do canal do YouTube e esse cliente que eu citei que já investiu mais de 400 mil reais com a gente, continua investindo, ele veio do YouTube. Ou seja, um vídeo, né? Ele bem cita assim, cara, eu fui no Google, né? O caminho dele, eu fui no Google, achei vocês, vi 4 vídeos do YouTube e falei, cara, é tudo isso que eu preciso. Veio falar com a gente, claro, nesse processo, ele vai tá vendo como é que a gente atende, tá vendo como é que o que a gente tem de produto, o que a gente tem de oferta, vê o nosso atendimento, mas a intenção dele e o convencimento dele prévio veio de um vídeo como esse aqui. Porque ele estava procurando resolver a dor dele, mas ele também viu que a gente é pessoas que podem ajudar ele. Nós temos um cliente que saiu de 600 mil de faturamento para 1 milhão assistindo o comercial. Uau. Esse podcast que você está assistindo. Esse podcast que você está assistindo, ele saiu de 600 para 1 milhão. E aí depois ele agendou call com o meu time e entrou na call pronto para comprar. Não tinha nem por que não comprar.
né? Porque, cara, se eu fiz isso aqui com conteúdo gratuito, imagina o que eu não posso fazer com conteúdo profundo, que é o conteúdo que tem lá na Full Sales, né? E aí ele passou de 1 milhão para depois 1,5 milhão. E ainda tá estabilizando e abrindo mais franquias que ele tem de emagrecimento. Exatamente. Então você vê que o conteúdo profundo gerou uma consciência maior nele e ele já veio pronto para comprar. A gente tem um outro exemplo também, que é uma advogada, a Lohane. Ah, é? Ela assistiu uma porrada de vídeo do podcast comercial Faixa Preta e ela falou para mim, ela falou assim, Yuri, eu já entrei na Copa para comprar, eu só precisava entender como eu ia pagar. Só isso. Mas ela já entrou para comprar e é uma cliente que já teve muito resultado com a gente. Ah, porque eu ia te falar, eu dei 1 mês e meio atrás que a gente teve um depoimento extraordinário dela. E quando a pessoa vem por esse... Olha que interessante, deixa eu tentar traçar um outro paralelo. Quando a pessoa vem com uma confiança na marca, o uso do produto ele é mais intenso e mais favorável para ela. Ou seja, se eu já tenho uma consciência do Apple boa, quando eu vou usar o Apple pela primeira vez, eu já tenho uma experiência melhor. Então, os clientes que vêm de conteúdo e já têm a certeza no produto, eles já têm e já aplicam melhor também. Olha que interessante. Total, e ele vem com a crença de que vai dar certo. É. E ele já vem minimamente conhecendo o processo. Porque aqui no podcast Comercial Faixa Preta, cara, tem mais de 60 episódios aí pra trás. Exatamente. Então, se você que tá aqui me assistindo maratonar esse podcast, tu já vai pegar muito insight. Para que você possa, né, potencializar o seu negócio. Agora, se você quiser furar fila, ter atalho e perder menos tempo, como a pessoa pode fazer, Vini? No primeiro link da descrição, você pode ter acesso à nossa assessoria, a primeira consultoria gratuita. A gente vai te orientar, vai ser uma aula profunda direcionada ao seu negócio. A gente até aumentou, quem quiser mais tempo, a gente dá mais tempo também para os nossos clientes. A gente passou mais as reuniões. E ao final, se você quiser entender qualquer solução de treinamento, CRM, como eu citei, implementação, estruturação de processo comercial ou recrutamento comercial, ao final a gente vai ter o maior prazer de apresentar as opções possíveis para você considerar com os outros investimentos que você já faz aí na sua empresa. Então o link tá aqui na descrição. Satisfeito, Vini? Satisfeitíssimo, Yuri. Acho que a gente conseguiu passar aí pra galera as tendências de 2025. E eu espero que você verdadeiramente entenda esse movimento e se adapte à tendência, porque senão você vai ficar para trás vendo os seus concorrentes andando e acelerando na sua frente, você vendo o navio porque ficou parado pensando. Cara, implemente comercial 2 no seu negócio, implemente se torne influenciador da sua marca. Crie conteúdos longos, conteúdos profundos, dados. Controle seus dados. Pô, Yuri, não dá pra fazer tudo. Tudo isso não dá pra fazer. Ok, o que é mais urgente agora a ser resolvido? Qual é a briga que você precisa comprar agora no seu negócio? Só de você já começar a implementar alguma coisa, vai sair do zero. Agora, se você já tá no movimento, cara, parabéns. Palmas pra você. Com certeza a gente consegue ajudar você a ir mais rápido. Link tá aqui embaixo. E você que não tá no movimento ainda, a gente também consegue ajudar você a melhorar. Lembrando de curtir, comentar, se inscrever no canal para que você possa receber vídeo novo aqui. Nós acreditamos que muitas vezes que você não precisa de mais marketing, que você precisa de comercial forte e estruturado para você ter mais previsibilidade, lucro, escala e liberdade no seu negócio. Se você quiser conhecer a gente, aqui embaixo tem os links para que você possa conhecer os nossos serviços, nosso trabalho. E lembrando que toda terça-feira às 20h30 tem comercial Faixa Preta aqui. E toda terça-feira, né? E toda quinta-feira nós temos o podcast da Full Sales para agregar aí também na sua vida. Muitíssimo obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui. Espero você no próximo podcast comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.